Botafogo pipocou mais uma vez ou o Flamengo que jogou melhor? Então, galera, vamos começar aqui o vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Gonçalves Futebol. Estamos aqui para mais uma análise sobre o jogo, sobre algum jogo de futebol e em específico do Flamengo. Vamos lá, galera, vamos começar. Botafogo e Flamengo pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. E quem ganhasse era jogo único e iria avançar. Então agora vamos começar pelas escalações, galera. Primeiramente, temos a escalação aqui, ó, do Flamengo. Com o Flamengo indo, galera, mais com um time misto, com André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Lucas Paquetá, fez seu primeiro gol. E ó, já vou adiantando logo, pra mim, fez um ótimo jogo. E como eu disse, Lucas Paquetá é meia. Ou, nesse jogo, ele jogou como volante. Tudo bem. Outra posição que está super aceitável o Lucas Paquetá jogar. Só não força ele de ponta. Simples. Mas, ou de meia ou de volante, o Lucas Paquetá, por enquanto, está indo muito bem. Lucas Paquetá, Carrascal, Plata, Samuelino, Bruno Henrique e Felipe Luiz. Essa escalação, galera, o Flamengo ele foi com um time mais misto para esse jogo. Para poupar para a Recopa. E aí, galera, temos a escalação do Botafogo. E lembrando que os dois estavam meio que... como é que eu posso dizer? Guardando um pouco os jogadores, porque os dois têm um desafio muito importante nessa próxima semana, que o Botafogo é a pré-Libertadores e o Flamengo é a Recopa. Aí o Botafogo vem com Neto, goleirinho, galera, goleirinho bem meia boca, mas por enquanto, porque a gente não sabe o que nos aguarda no futuro, mas por enquanto Neto bem ruinzinho. Vitinho, Bastos, Barbosa, Nilton, Alex Telles, Danilo, Jordan Barreira, Montoro. Gente, é sério, esse Montoro joga muito, cara. É impressionante, cara, esse Montoro joga muito. Pra mim é o único que presta no time do Botafogo. Cara, ele é impressionante, mano. Esse Montoro, cara, ele joga muito. Mas o ruim é que ele é argentino, né? Mas, tipo assim, tomara que ele tenha futuro. Não que ele ganhe uma Copa com a Argentina, mas que ele tenha futuro. Porque, gente, esse moleque joga muito futebol. Talvez seja só uma promessa de um ano e daqui a pouco para. Mas, galera, o que esse cara tá jogando é absurdo. Lucas Villalba, acho que é assim, e Matheus Martins. E aí, galera, começamos o jogo com esse lance. Aqui, galera, ó, começamos aqui o jogo com vaias da torcida do Botafogo para o André. Porque eu não sei se você sabe, o André, antes de ir pro Flamengo, estava sendo negociado com o Botafogo. Só que ele mudou. Vocês vão escutar aí os barulhos das vaias para vocês verem. É isso, galera, aqui, ó, as vaias do André aqui pra vocês. Gente, pra mim isso é normal. O cara ia pro Botafogo e depois ele foi pro maior rival. E ele também foi revelado pelo Botafogo, tá, galera? E pra mim isso é super normal, coisa de jogo. E aí, o Flamengo, gente, ele tava conseguindo ser bem melhor no jogo, nos primeiros 15 minutos. Até sair o gol, até os primeiros 20 minutos, o Flamengo tava conseguindo ser melhor. Até o gol do Flamengo, galera. Só que aí, antes do gol do Flamengo, tem esse lance, gente, que vocês vão ver aí. Aqui, galera, ó, o Alex Telles, gente, o Alex Telles tem um baita escanteio, tá, galera? Que cara que sabe cobrar bem o escanteio. Nossa senhora. Ele cruza aqui, aí o Danilo tira. Quem é esse daqui, cara? O Samuelino chuta. Gente, o Carrascal sai sozinho. Era pra fazer o gol, que por enquanto não tinha saído o primeiro gol. Aqui, gente, era só fazer o gol. Só que, gente, ele perde. Como que ele perdeu esse gol? Esse lance? Ou sei lá, tocava, cara. Perdão, calma, cara, quando você olha isso daqui, ó. Aqui, ó, o melhor. Quando você olha isso daqui, ó, aqui, parou. Você pensa, pô, ele vai cortar pro meio, ele vai cortar pra ponta, sei lá.
vai acontecer alguma coisa e vai sair gol. Só que não, galera. Ele vai e tenta fazer graça, perde a bola. E aí, galera, depois desse lance, o Flamengo, como eu tinha dito, continua atacando e continua atacando e continua atacando e gol! O galera do Lucas Paquetá, primeiro gol do Lucas Paquetá pelo Flamengo na sua volta. Agora, galera, ele já tá se acostumando e a torcer, pelo menos eu que sou flamenguista, torço pra que ele continue jogando esse bom futebol e que o Felipe Luiz não coloque ele em posições diferentes da que ele sabe jogar. Porque jogar de ponta a gente já viu que não tem como ele jogar de ponta. E aí, galera, vocês vão ver o gol dele aí. Aqui, galera, ó, no gol do Lucas Paquetá, tem um lance muito polêmico que eu vou dar uma opinião minha que é muito polêmica. Nesse lance aqui. Gente. Então. Vamos começando aqui. Antes, eu vou mostrar o gol completo aqui pra vocês, ó. Aqui. Emerson Royal vai. Toca. Bruno Henrique. Tocou pro Paquetá e o Paquetá vai pegar de direita. Pra mim foi um belo gol. Aí ele vai, faz a dancinha do Paquetá. Olha agora. Caramba, que maneiro, mano. Ele chega. Jogatinha do Paquetá. Paquetá. Aí, gente, ele faz essa jogadinha aqui. Só que, gente, o grande lance é se isso daqui foi falta pra não marcar. Gente, pra mim seria tudo bem o juiz marcar falta nesse lance. Só que, olhem a incompetência do jogador do Botafogo. Ele vai, o jogador pode realmente ter um empurrão. Só que, gente, olha isso. Segue o jogo. O cara, ele levanta como se não tivesse acontecido nada. Olha isso, gente. Chega até a ser engraçado. O cara levanta, fica olhando, não volta pra marcar. Fica olhando e assiste o gol do Flamengo aqui. Gente, desculpa. Se realmente tivesse sido alguma coisa, se jogava no chão pelo menos, né? Ficava lá pra ter mais chance. Só que não. O cara foi, ele levantou como se não fosse nada. Olha isso. Levantou como se não fosse nada, em vez dele ajudar, não. Gente, pra mim, se fosse marcado falta, eu até aceitaria. Mas, pra mim, isso daqui fez o gol se tornar válido pra mim. Porque, gente, ele não... Tipo assim, olhando assim, se ele levantou tão rápido, então quer dizer que não foi nada. Porque ele não levantou, ele levantou e não fez nada. Aí ele levantou... Gente, olha isso. É até engraçado, cara, ele ficar parado olhando. Ficou parado olhando e gol. Gente, sei lá. Vou dar minha opinião polêmica aqui. Pra mim, não foi pênalti isso. Não, desculpa, não foi falta. Seria falta se o jogador tivesse meio que... Tá, o empurrão aqui realmente foi verdadeiro. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que esse empurrão foi verdadeiro. Pra mim, o gol foi justo, mas também poderia ter sido falta. Só que o que não fez ser falta foi o cara levantando na maior tranquilidade. Pra mim foi isso, galera. Eu acho que é isso. Se você discorda de mim, comenta aí nos comentários. Galera, ó, depois do gol do Flamengo, o Flamengo, gente, ele esquece totalmente de jogar bola, que é o costume de todos os jogos do Flamengo. Todos os jogos que o Flamengo toma gol, ou não, todos os jogos que o Flamengo faz gol, ele relaxa de forma absurda. E, gente, isso não pode acontecer, porque isso, querendo ou não, eram umas quartas de finais do Carioca. Ai, Lucas, mas não é um campeonato tão importante. Tá bom, mas era contra o rival clássico e era quarta de final. Aí ele vai, o Botafogo já tava atacando mais, acha esse passe lindo aqui, e o Matheus Martins perde, e tem um, cara, contato feio, mano. Olha esse contato dos dois aqui, ó. Aí os dois ficam aqui no chão. Errou, não deu nada, galera, mas... um lance que, sei lá, né? Com todo o respeito do mundo, não tinha como errar, né, Matheus Martins? E olha que eu sou flamenguista. Não tinha como errar, né, cara? Apesar que tinha um pouco sim, porque tava... tinha como errar, mas... Era pra fazer o gol, mas não fez. E, gente... Agora, temos um lance que eu quase morri no coração do goleiro Wendel. Então, galera, aqui, ó, o lance aqui, olhem esse lance, galera. E já deixando bem claro, desculpa aqui, acabei derrubando o microfone. Só deixando bem claro que o Wendel não fez um bom jogo, tá, galera? Não fez, só que olha o que o Wendel faz. O Montoro, o melhor jogador do Botafogo na temporada, vai ir pra cima do Wendel e olha o que o Wendel faz. Quase... toca pro Montoro, galera. Gente, com todo o respeito do mundo,
Não tem como o goleiro fazer isso, né, galera? Olha isso. Ele quase que tocou pro Montoro, cara. Só que aí o Flamengo consegue tirar, né? O Botafogo pressiona aqui um pouco, mas o Flamengo consegue tirar com facilidade. Só que, gente, se isso daqui o goleiro errasse, era praticamente gol do Botafogo. Porque o cara ia sair cara a cara com o goleiro e era quase impossível o cara errar. E agora, galera, temos um dos lances mais inacreditáveis e que mais dá raiva pra mim do jogo. Um lance, galera, do nosso querido amigo Emerson Royal. Vocês vão ver aí, galera. Foi mal a qualidade, tá? Aqui, ó. O Samuelino cruza. Aqui, o Plata ajeita pra Emerson Royal. Gente, ou é gol, ou ele vai chutar e vai bater em algum jogador, né? E vai ser escanteio. Tá ótimo. Tá ótimo. Ou se ele fosse muito gênio, ele cruzaria aqui, né? Mas pro Bruno Henrique chegar aqui. Só que, vamos concordar, são pouquíssimos jogadores que têm essa habilidade. Ou essa genialidade. E o Emerson Royal não é um deles. Olha esse chute magnífico que o nosso lateral dá, hein? Que isso? Galera, eu senti o frio da Europa, hein? Olha isso. Gente, brincadeiras à parte, mas não tem como perder isso daqui não, tá, galera? Tipo assim, perder desse jeito não. Chutar pra fora, ou tipo assim, chutar rasteiro e quase ir pro gol, tudo bem. Mas isolar para a lua, não tem como, galera. Com todo respeito, isolar para a lua nesse lance não tem cabimento. E aí, galera, depois desse belíssimo lance, acabamos o primeiro tempo. Acabamos o primeiro tempo aqui, galera, com um gol de Lucas Paquetá. O cria do Flamengo fez seu primeiro gol na volta. Galera, o resumo do primeiro tempo é o seguinte. O Flamengo estava bem superior ao jogo, ao Botafogo, até o seu gol. Quando o Flamengo fez seu gol, começou a tomar sufoco, mas o Flamengo não estava ele não estava tomando tanto sufoco ao ponto de não conseguir atacar. Ele atacava mais pouco comparado ao Botafogo. E aí, galera, quando a gente volta do segundo tempo, gol do Botafogo, galera. Alexandre Barbosa, um lindo gol. Só que também uma falha do como é que é o nome? Do Endron, do goleiro do Flamengo. Uma falha, na minha opinião, mas não tira o mérito de um lindo gol do zagueiro do Botafogo. Vou mostrar o lance aqui pra vocês. Aqui, galera, ó, o Alex Sales, como eu disse, ele sabe bater muito bem o escanteio. Aqui ele vai, bate o escanteio. Aí olha esse golaço. O Alexandre Barbosa sobe altão. E, gente, olha o Endron ficando que nem um bosta. Olha isso, cara. Olha, gol. Gente, eu não sei quanto de altura que ele tem, mas ele deve ter mais que 1,80. Se ele realmente tiver mais que 1,80, galera, tomar um gol de cobertura, ele deve ter mais que 1,85, né, pra ser goleiro. Cara, pra ele tomar esse gol aqui, mano, é meio que vergonhoso pra mim. Só que aí isso não tira o mérito de um lindo gol do Botafogo. Gente, cara, olha ele pulando, cara. Olha isso, tá parecendo aqueles bonecos. Sabe aqueles bonecos que quando você... Sabe aqueles bonecos que na mãozinha tem meio que uma bolinha de cola pra você ir colando ele na parede. E quando você soltar, ele fica descendo e colando na parede? Olha isso, galera. Tá parecendo aqueles bonecos, cara. Que isso, cara. Olha isso. Aí, gol do Botafogo. Mérito do Botafogo, gente. Tava pressionando. Logo quando voltou... Logo quando começou o segundo tempo, o Botafogo era o único time que estava atacando. E antes do primeiro tempo acabar também, gol mais que merecido. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, como eu já disse, mas eu quero falar de novo. O que é Álvaro Montoro jogando? Olhem esse lance que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Que passe é esse, galera? E agora, ó, ele dá o passe e olha agora, ele dá uma ajeitada, gente, perfeita pro cara do Botafogo. E o cara do Botafogo quase faz um golaço. Gente, e não é o único lance que esse cara faz, tá? Porque ele fez um lance. Cara, ele veio, aí ele carregou a bola mais ou menos até aqui, ó. Eu vou pausar aqui. Foi no segundo tempo. Ele veio, carregou a bola mais ou menos até aqui, ó.
Aí veio 4 jogadores do Flamengo em cima dele. Ele passou dos 4, galera. Ele passou dos 4 e quase que fez gol do Botafogo. Gente, esse garoto está jogando muito. É o melhor jogador do Botafogo, pra mim, na minha opinião, da temporada, disparado. Sem comparação. Mas, se eu fosse, Real Madrid, eu acho que seria muito bom você buscar esse menino aqui, porque talvez ele dê muito sucesso pro Botafogo, tá? Talvez, bem talvez. Mas talvez ele dê um sucesso pro Botafogo. Então, como eu sou flamenguista, Real Madrid, eu te pediria pra você vir aqui e buscar um autor. Seria perfeito. E agora, galera, depois disso, o Flamengo vai atacar. E quando o Flamengo ataca, acho que depois de uns 10 minutos do Botafogo pressionando, aí o jogo fica meio morno. Tipo assim, nenhum ataque, como é que eu posso dizer? Nem o Botafogo tava sendo superior e nem o Flamengo tava sendo superior. Aí o Flamengo consegue uma jogada de escanteio e, galera, gol do Flamengo, galera, gol de Eric Pulgar. É o volante pitbull do Mengão, galera. Vou mostrar aqui o lance do gol pra vocês. Gente, aqui, Gente, falei até errado, desculpa aqui. Foi uns 20 minutos depois daquele lance. Aqui, o Arrascaeta vai e cruza. E, como o nosso querido Neto. Cara, nada contra o goleiro, mas, gente, não tem como um goleiro frangar assim, galera. Eu acho que o Botafoguense deve estar muito bolado com ele, porque, olha isso. Gente, ele espalmou pro lado. Ele espalmou pro lado que o Eric Pulgar tava. E aí, num breve delay aqui, ele não consegue pegar a bola. Olha isso. Gente, cara, olha isso. Ele espalmou exatamente pro lado do Eric Pulgar. E também não tava jogando bem, tá? O Neto fez, se eu não me engano, uma defesa durante esse jogo. Durante os 90 minutos. É meio preocupante pro Botafogo. Mas eu torço. Nada contra o goleiro, né? Mas se ele continuar assim, pra mim tá ótimo. Porque eu sou flamenguista, então se o Botafogo ficar ruim, tá bom pra mim. Mas bem preocupante, né? Pra torcida botafoguense e pro time Botafogo, o goleiro deles fazer isso, né, gente? Mas a gente tem que lembrar que erros acontecem. E aí, gente, no finalzinho do jogo, o Flamengo vai fazer a cera, né? Pra não tomar risco de fazer gol. E olhem esse lance. Aqui, galera, num clima esquentadíssimo, que o Flamengo já tava fazendo cera antes. Aí, olhem o que o jogador do Botafogo vai fazer com o Luiz Araújo. Caraca. Que isso? Cara, ele passou uma banda no Luiz Araújo, mano. Que é isso aqui? Eu vou tentar achar o lance aqui. Aí, galera, o clima fecha aqui. Cara, ele literalmente dá uma banda no Luiz Araújo. E aí, galera, aí tem uma confusão, o clima fecha. Só que isso, gente, não vai mudar nada no jogo. E aí, galera, fim de jogo. Fim de jogo, galera, 2-1 Flamengo. Flamengo se classifica. Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Gente, pra mim, o Flamengo soube organizar o jogo. Pra mim não foi uma partida ruim do Flamengo, foi uma partida normal. Era um jogo pegado, gente, é clássico. Pra mim o Flamengo até jogou bem. Lucas Paquetá também jogando muito. E, gente, trouxe até os dados aqui do jogo pra vocês. Eu vou ler aqui junto com vocês. Posse de bola, o Flamengo teve mais posse de bola que o Flamengo. Chutes, o Flamengo teve mais chutes do que o Botafogo. 15 chutes pro Flamengo e 8 pro Botafogo. E, gente, desculpa aqui, mais um erro meu. O Neto teve 3 defesas durante o jogo. Faltas, o Botafogo teve mais faltas do que o Flamengo. Cartões amarelos, o Botafogo teve 2 cartões amarelos e o Flamengo não teve nenhum. E assim, galera, o Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. A semifinal já está definida. A semifinal vai ser Flamengo contra Madureira, galera. E agora eu vou mostrar aqui a classificação para vocês. Então, galera, aqui, o Flamengo passou do Botafogo, Madureira passou do Boa Vista, Vasco passou do Volta Redonda e muito possivelmente o Fluminense vai passar do Bangu, galera. Então, galera, a semifinal do Campeonato Carioca deve ser Flamengo e Madureira contra o Fluminense e Vasco. E aí, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal.
E aí, galera, vai estar os dois vídeos, os dois melhores vídeos do canal, que é o jogo da Supercopa e o jogo do Palmeiras. É o time dos traidores ou não? E também vai ter o símbolozinho do canal pra você se inscrever. É isso, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!